Pessoal, esse daqui é o novo Hyundai Creta na linha 2025 versão Platinum Safety, uma versão mais completa com um custo-benefício bem interessante. E nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês em detalhes sobre as novidades da linha 2025 deste SUV, que é um dos mais vendidos do Brasil, mas custa nada mais, nada menos que R$172 mil. E aí, será que vale a pena ou não? Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, aquela nossa meta de 1000 likes para engajar bastante. Vocês têm deixado o like e isso tem ajudado muito no engajamento falando de carro. Então, meta de 1000 likes, porque agora eu vou contar para vocês tudo sobre o novo Hyundai Creta 2025 na versão Platinum Safety com motor 1.0 turbo. Roda a vinheta, vamos lá! E só recapitulando para vocês, essa daqui é a nova geração do carro, mas ao mesmo tempo não é, porque apesar da Hyundai falar isso, ele usa praticamente 100% da estrutura original, a diferença é o entre-eixo um pouquinho mais alongado, então por isso a marca chama de nova geração do Hyundai Creta. Então nesse vídeo a gente vai explicar exatamente tudo para vocês, aonde é um carro novo, aonde é um carro velho e se ainda vale a pena. Por quê? Essa daqui é a nova versão Platinum Safety, com mais equipamentos de segurança, usando o motor 1.0 turbo, custando R$160 mil na versão sem teto solar. Porém, se você levar a versão completaça 1.0 turbo, como essa daqui, que conta com teto solar, estamos falando de um carro de R$171 mil. Preço muito interessante, principalmente comparado ao Volkswagen T-Cross 1.0 Comfortline completaço também, que tem equipamentos e preço bem parecido. Então já quero saber de vocês aí, T-Cross ou Creta? Já deixe nos comentários que agora a gente vai contar para vocês aí o que tem de novidade na linha 2025 do carro. Então vamos à parte frontal do carro. Nós temos um conjunto óptico aqui ó, com essa luz de DRL e que também é luz de posição em LED. Porém, luz de farol alto e baixo, além da luz de neblina e seta, são halógenos como vocês estão vendo. Entretanto, na versão Platinum Safety você conta com assistente de farol alto automático, uma das novidades para essa versão aqui que vocês estão vendo. Outro detalhe que nós temos aqui é que ele se baseia na versão passada, na linha de design da Hyundai. Então vocês notem que a grade aqui é aquela grade boca de bagre como tinha no HB20 que muita gente criticava. Já existe inclusive uma nova versão do Creta sendo vendida na Índia que deve chegar ao Brasil a partir do ano que vem. Então nós temos o conjunto aqui ó, com câmera 360 graus, o símbolo da Hyundai posicionado ao centro cromado e o detalhe prateadinho aqui. Notem que a moldura também é cromada por conta dessa versão mais Platinum, esse apelo mais de luxo né, para a versão. E nós temos esse outro detalhezinho prateadinho aqui, ó, que parece até os modelos da Volkswagen, né? Lembra bastante o Nivus nesse conceito. Então, como eu disse para vocês, conjunto óptico aqui, lâmpadas amarelas, só o DRL e luz de lanterna são em LED. O resto, tudo lâmpadas halógenas mesmo. Mas o que mais impressiona no Creta, na minha opinião, é seu porte. Notem como a frente é mais reta, mais alta, dá uma sensação de um carro muito maior comparado ao próprio T-Cross, na minha opinião, muito mais próximo do Compass. Apesar de, para muitas pessoas, o Creta ser um carro inferior em categoria comparado ao Compass. Então vocês aí, vocês acham que o Creta é ou não é um forte concorrente do Jeep Compass, ou realmente o modelo da Jeep é superior em alguns aspectos comparado a esse modelo aqui da Hyundai? Com relação à parte mecânica, estamos falando de um conjunto 1.0 turbo de injeção direta de combustível flex. Rende até 120 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 17,5 kg de torque máximo, câmbio automático de 6 velocidades, não é CVT, não é dupla embreagem, não é nada, câmbio automático de 6 velocidades, que inclusive todo o conjunto mecânico é 100% Hyundai, que vai de 0 a 100 na casa dos 10 segundos. Ponto curioso é que a Hyundai tem duas motorizações para as versões topo de linha. Essa daqui 1.0 turbo e também tem a Ultimate com 2.0 aspirado. Vocês acham necessário ainda ter aquele conjunto 2.0 aspirado ou vocês acham que esse conjunto 1.0 turbo já supre necessidade? Até quero saber de vocês uma outra coisa. Muitas pessoas ainda preferem motores maiores, como a própria Stellantis oferece no caso dos 1.3. E afinal de contas, o que vocês preferem? Conjunto 1.0 turbo ou motores maiores também? Deixa nos comentários, porque muita gente reclama que prefere carro 1.0 turbo, muita gente prefere carros com motores maiores, mas reclamam de serem aspirados ou falta de potência e uma série de coisas. Então, comente aí, turbo ou aspirado,
Quero saber de vocês. Com relação ao seu porte, estamos falando de 4,30 metros de comprimento com 2,61 metros de entrecho. Bons números para um SUV médio compacto que tem um bom espaço interno e, sobretudo, porta-malas também. Um dos grandes problemas, principalmente para o Jeep Compass e Renegade. Bom, aqui embaixo nós temos este detalhe na caixa de roda, passa pela parte inferior e vai até lá atrás. E aqui nós temos essas belas rodas de liga leve cinza com diamantado. Pneus 215, perfil 60 de aro 17, tá? Então, para vocês terem uma ideia com relação às medidas do pneu aqui desse carro, ele conta com retrovisor pintado na cor da carroceria com repetidor de seta, além do conjunto de câmeras 360 graus. E nós temos aqui o maior detalhe onde a gente percebe que se trata da versão passada, mas com uma boa atualização cosmética. Nota que o carro é todo arredondado na parte traseira, na parte dianteira, porque é onde é mais fácil e barato de você atualizar. Entretanto, na coluna aqui, ó, na coluna A principal, vocês percebem realmente a aparência antiga do Creta, onde o carro é mais reto e mais vincado. Então aqui que eu falo para vocês, estruturalmente falando, estamos falando da antiga geração do carro, mas com boas atualizações para aparentar um produto mais moderno na verdade. Então temos o REC na parte superior aqui pratinha, este outro detalhe prata que vai até a coluna C, já vou mostrar para vocês, maçanetas cromadas com rebatimento automático do retrovisor e sistema keyless. A chave está lá dentro, mas quando a gente aperta aqui, a gente tranca o carro, então ele está apitando justamente para avisar que a chave está lá dentro, então quando a gente aperta ele tranca, e apertando mais uma vez, ele destranca e o espelho volta, né, à posição normal. Um outro ponto é aqui, ó, notem como a porta traseira é grande, justamente porque praticamente daqui para trás o entre-eixo foi alongado, então é por isso que você tem essa porta muito maior, dando mais espaço interno e sobretudo porta-malas. Importante dizer que ele conta com freio a disco nas 4 rodas, tá? Então um ponto importante de segurança. E nós temos a coluna C prateadinha aqui, ó, como eu bem disse para vocês. Nesses modelos prata ou cinza, né, realmente essas cores aqui que puxa para um metálico, você não tem uma diferença tão grande da coluna C com a carroceria, mas determinadas cores realmente chamam muito mais atenção. E até quero saber, vocês acham bonito ou não esse detalhe prateado aqui do Hyundai Creta? Aqui na parte traseira, muita gente critica as lanternas do Creta, muita gente modifica também para dar uma aparência mais normal para o carro. Particularmente, eu também não gosto da traseira do Creta, eu prefiro a frente do que aqui atrás, ao contrário de muitas pessoas que gostam da traseira e não gostam da frente. Então realmente o carro é muito controverso em suas linhas e de fato não agradou 100% dos brasileiros, mas muitos se acostumaram com as linhas do carro. Então ele tem uma lanterna toda recortada, essa parte superior aqui com assinatura em LED, essa outra região aqui também com assinatura em LED, porém luz de freio e seta são halógenas para essa versão. O carro é bem bonito nesse detalhe da tampa aqui, alguns vincos mais clean, mas que chamam atenção, gostei bastante. Temos a nomenclatura Creta bem grande aqui com o símbolo da Hyundai, um pequeno aerofólio para ajudar na aerodinâmica do carro e também ajudar no consumo de combustível. E na parte inferior temos este aplique prateadinho como remete à dianteira dele, sensor de estacionamento, câmera de ré, nomenclatura TGDI aqui e o porta-malas, que não tem abertura elétrica, mas tem um bom espaço, na minha opinião. Eu acho que é um dos melhores da categoria nesse sentido, principalmente para aproveitamento de coisas mais largas. Isso porque você consegue colocar bastante coisa aqui e ali. Eu particularmente tenho um patinete elétrico e consigo colocar aqui de forma bem tranquila, sem realmente ter que ficar apertando dentro do porta-malas. Na parte inferior nós temos um step temporário, ponto importante para a gente dizer aqui, e a forração lateral é em plástico, uma coisa que eu não gosto particularmente. Prefiro muito mais o forro de tecido, melhor isolamento acústico, também melhora um pouco da qualidade de acabamento do carro e evita alguns barulhos bem besta na minha opinião, sabe? Às vezes você coloca alguma coisa aqui, fica batendo, fica fazendo barulho e isso incomoda. Então o forro de tecido traz mais isolamento acústico e, na minha opinião, soa melhor no quesito de acabamento. Ponto importante também é que ele tem bancos bipartidos, mas eu acho que faltou um porta-malas elétrico, principalmente na versão topo de linha. Acho que chamaria mais atenção e daria um refinamento a mais para o carro. Porque justamente a Hyundai não tem muitos SUVs aqui à venda no Brasil. Em outros mercados sim, você tem Santa Fé, você tem o Veracruz e por aí vai, uma série de carros que hoje não se vende mais. Então acho que dava para a Hyundai dar um up aqui no Creta e deixar o carro ainda mais competitivo. Com relação ao espaço interno aqui do Hyundai Creta, eu vou até sentar aqui e já mostrar para vocês. O que chama atenção é o bom entre-eixo, então ó, você se acomoda bem aqui no carro. Lógico, não sobra como os carros chineses, muito longe disso, mas, na minha opinião, mais confortável, principalmente comparado ao Nivus, que se baseia no entre-eixo do Polo. Comparado ao T-Cross, eu acho que empata bastante no quesito de espaço interno.
Eu tenho 1,75 m, a título de referência para vocês. Com relação à altura, acho que é o maior ponto forte desse carro, como ele é mais alto e mais quadrado. Então pessoas mais altas se acomodam bem, principalmente com relação à altura da cabeça, mesmo no carro com teto solar, que rebaixa um pouco justamente por conta das persianas. Então, ponto positivo. O acabamento é marrom com preto. Durante a noite ou num dia um pouco mais escuro, vamos dizer assim, não chama tanta atenção. Mas aquele dia bem ensolarado, com o sol estalando, você percebe muito bem esse marrom aqui. E às vezes pode incomodar para algumas pessoas. Eu acho que um cinza mais claro talvez soaria até mais elegante para esse carro, na minha humilde opinião. Os bancos são marrons, aqui na frente também é marrom e parte da porta também tem esse detalhe marrom. Vidro elétrico automático em todas as portas, temos a maçaneta cromadinha aqui e saídas de ar, que é um ponto extremamente positivo para esse carro. Então saída de ar aqui com uma tomada USB, mais um porta-objetos e o espaço interno do carro, na minha opinião, agrada bastante. Lembrando que por conta dessa versão Safety, você tem mais equipamentos de segurança, como 6 airbags. Então bancos, coluna e frontal, tudo é de série para essa versão aqui, além de outros equipamentos que eu vou contar ali na frente. Bom, vamos contar aqui da parte dianteira então do Creta. Então sentando aqui, a posição, na minha opinião, é muito boa, é muito confortável você dirigir o carro. O volante gostoso também, a posição de dirigir aqui não é alta, mesmo na mais baixa, então se você levantar você fica bem alto, tem aquela posição de SUV mesmo, para você enxergar tudo. Mas para quem gosta de uma posição mais próxima de um sedã, você se adequa muito bem aqui. Outro detalhe é que nós temos o acabamento marrom com apoio do cotovelo em material macio e todos os comandos com relação a vidros, trava das portas e retrovisor aqui posicionado na porta. Por aqui nós temos ajuste de altura do facho do carro, controle de tração e estabilidade e para você setar o TPMS. Mas no geral, gosto bastante. Os bancos poderiam ter um ajuste elétrico, né? Eu acho que estava na hora da Hyundai investir um pouquinho mais nisso, mas não possui, mesmo na versão topo de linha 1.0 turbo do carro. Então agora, de fato, vamos entrar aqui e mostrar para vocês aí o que tem na parte interna e vai acabar essa barulheira, carro passando. Eu acho que hoje passou a vida atrás de mim gravando esse vídeo, mas enfim, vamos mostrar aí para vocês o que tem na parte interna desse carro. Agora sim, pessoal, paz e silêncio para a gente gravar esse interior aqui, ó. Chave do carro mostrando para vocês aqui, conta com partida remota também, uma chave bem bonitinha, bem legal inclusive, partida no botão, porque faz parte da versão aí com o pacote Safety. Então vamos lá. O console do carro, ele é todo em plástico duro, tá? Apesar dessa aparência aqui de material macio, essa costura bem feita, é realmente, ó, todo plástico duro por onde você põe a mão nesse carro, com exceção do apoio do cotovelo. O resto realmente plasticão duro, mas com uma boa textura, na minha opinião. Mas realmente não é um padrão de acabamento hoje da maioria dos seus concorrentes, principalmente comparado a Compass e também comparado ao HR-V. O volante é de 4 raios, volante chique aqui com base achatada, conta com pedal shifts. Você também tem detalhes aqui com relação a piloto automático, né, com o semi-autônomo que possui nessa versão aqui, e mais outros detalhes também que a gente já vai chegar lá. Ele tem acendimento automático dos faróis, mas não tem sensor de chuvas, tá? É só um temporizador e o retrovisor também não é fotocrômico, é um retrovisor simples também. Na parte mais centralizada, nós temos detalhe da central multimídia, o ar digital aqui de uma zona com 3 funções de automático, isso para mim é muito importante, acho bem legal isso. Mais abaixo nós temos aqui 2 tomadas USB, uma tomada 12 volts, carregador sem fio e alguns detalhes com relação a modo de condução, freio de mão eletrônico, auto-hold, banco ventilado para o motorista, start-stop, conjunto de câmeras 360 graus e a manopla do câmbio aqui automático com função Sport e trocas manuais, tanto na alavanca quanto pelos pedal shifts. Um pouco mais atrás nós temos 2 porta-copos e um baú que você consegue colocar algumas coisas, mas não é aquele baú profundo como em alguns outros produtos à venda no Brasil. Bom, o volante, como eu falei para vocês, tem ajuste de altura e profundidade, ele tem acendimento automático dos faróis com farol alto automático e no volante você manuseia inclusive o painel de instrumentos, que ele é parcial em LCD. Ou seja, você tem uma tela maior no meio e comandos físicos nas partes laterais, tanto de conta-giro quanto informação de tanque e temperatura do carro. Então, manuseando aqui, nós temos acesso com relação a consumo, uma média de 8,3 km por litro, isso com etanol, tá? Então quero destacar esse ponto para vocês aqui. Nós temos também informações do velocímetro digital, temos informação do cronômetro, consumo instantâneo e alguns outros dados que a gente pode manusear quando colocado outras funções. Então aqui nós temos com relação ao GPS, que seria só o detalhe de bússola, também temos aqui o nível de atenção, que é o sensor de fadiga, né? E algumas outras informações mais simplificadas, como assistente de faixa também. Então é isso.
Essa cor do painel de instrumentos muda de acordo com cada modo de condução, então no normal ele fica azul e no Sport ele fica vermelho também. E apertando mais uma vez nós voltamos para o Eco e ele fica mais verdinho. Bom, com relação à central multimídia, eu acho ela bem grande e bem competente. Conta com GPS nativo, além de você também ter espelhamento apenas com fio, tá? Não é sem fio para essa versão. Então GPS nativo posicionado aqui, parte de rádio também posicionada, então você tem acesso a AM e FM, também temos detalhes de mídia, onde você pode ver outras coisas, e no setup, as configurações gerais do carro, que inclusive ele tem o Blue Link, que é aquele sistema de aplicativo que você pode trancar o carro à distância, ligar ar-condicionado e fazer uma série de coisas via aplicativo, ponto muito importante. Eu acho legal a tela porque ela é bem wide, assim, ela é bem compridinha, então você tem um bom campo de visão com ela, consegue realmente ver tudo que você precisa, e tem o GPS nativo, que na minha opinião é uma das coisas muito importantes, principalmente se você está viajando e acaba o sinal de celular, você não tem GPS, então o telefone, então a central multimídia vai suprir muito bem isso quando você perde sinal de GPS do telefone e ainda assim você tem aqui na central multimídia do carro. A iluminação do carro é toda amarela, poderia ser em LED hoje em dia, e o maior ponto desse carro é o teto solar panorâmico, que você tem a abertura aqui, que por sinal é um dos maiores tetos solar da categoria, tá? Uma boa abertura aqui, você tem realmente o vidro aberto até a parte traseira, né? Então, ponto muito legal desse carro, então tudo funciona muito bem e realmente é um carro muito refinado. Lógico, estamos falando de um produto 1.0 turbo por cerca de 170 mil reais. Lógico, são quase 200 mil reais em um carro 1.0 turbo. Mas os equipamentos dele realmente chamam muita atenção, oferece bastante coisa. Agora, nós vamos tirar o nosso 0 a 100 e eu vou contar para vocês aí as impressões ao dirigir também do novo Hyundai Creta. Vamos ao 0 a 100 com o Hyundai Creta Platinum Safety, pessoal. 3, 2, 1, saímos! Vamos lá, hein? 1.0 turbo aqui, 120 cavalos de potência. 70, 80, 90, 100. 11 segundos cravados de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos às impressões ao dirigir aqui com o Creta, né? Vou até deixar no modo normal, né? Muita gente deixa esses carros no modo normal, então vou mandar igual todo mundo. Esse motor 1.0 de injeção direta tem 120 cavalos de potência. Acho um carro muito interessante para o dia a dia. O Creta é um carro muito confortável e esse motor, para o uso urbano, na minha opinião, vai bem, sabe? Principalmente no modo normal aqui, ó, é um motor interessante, porém, um motor um pouquinho ruidoso, né? Ó, aqui, ó. Ó. Você escuta muito barulho do motor, você escuta muito barulho de caixas de roda, né? Então, assim, no dia a dia, você andando devagar e tal, você não presta atenção nessas coisas porque você está no trânsito, né? Mas, numa rodovia como a gente está agora, precisando, tá vendo, ó, retomada, acelerações, você já nota o carro mais barulhento e com isso o carro incomoda um pouquinho mais. Mas a motorização em si, ó, ela é ligeira, ela é rápida, a injeção direta te entrega essa potência interessante já em baixas rotações. Você tem quase os 20 kg de torque na faixa ali dos 3.000 giros. O carro cresce muito bem a partir dos 2, mas nos 3 aqui, ó, é onde ele já está bem mais embalado. Porém, como todo carro 3 cilindros, morre cedo, né? 5.000 giros ali você já não tem mais potência, já é aquela necessidade de troca de marcha, porque esses motores 3 cilindros, eles são eficientes nessa economia de combustível, mas ele não te traz essa performance comparado a motores 4 cilindros, né? É natural, o carro fica mais ruidoso, né? Vibra mais, ele raja com mais facilidade, então a gente nota muito bem isso. Porém, é uma motorização que particularmente eu não ouço reclamações. Se você por acaso tem um HB20, um Creta com essa motorização 1.0 turbo aqui, ou algum parente, amigo que tem um carro desse, passou por algum tipo de perrengue, já até comente aí qual é o problema mais crônico que esses motores 1.0 turbo da Hyundai possuem, porque particularmente eu não vejo nenhuma pessoa reclamar deste conjunto mecânico aqui. O câmbio automático de 6 velocidades, ano após ano a Hyundai vem fazendo atualizações, upgrades para deixar o câmbio ainda mais rápido, e a gente percebe muito bem isso, ó, como o carro, ó, ele responde bem nessas trocas de marcha, mesmo nas reduções, ó, tá vendo? Um carro que aceita bastante essas reduções e as trocas de marcha. Então, na minha opinião, com relação ao câmbio automático, um dos melhores da categoria para isso. A Volkswagen, quando tirou os modelos DSG e passou a usar esse Tiptronic, ainda tem um problema um pouco grande. Os modelos Stellantis, principalmente também, a gente nota
que falta esse ajuste mais fino para deixar o carro um pouco mais gostoso no dia a dia. E aqui, de fato, a gente percebe isso, como ele nesse modo automático ou no modo manual aqui, os modelos da Hyundai vão bem, sabe? Tem trocas muito boas para você transitar no dia a dia, passar uma ultrapassagem, fazer alguma coisa do tipo. Você tem um carro aqui bem gostoso para isso. Com relação ao conjunto de suspensão, a Hyundai adequou muito bem para o nosso mercado. Aquele carro firminho para você andar no dia a dia, mas ao mesmo tempo aquele carro gostoso, né? Não é aquele carro molengão como os carros chineses, não são carros firmes como a Volkswagen tinha anteriormente. É um carro mais gostoso. Lógico, quando você vai para um trecho mais sinuoso, você está com o carro mais carregado, você percebe aquele balançar de carroceria, já é um carro um pouquinho mais instável nesse ponto. Mas para um cidadão médio brasileiro, você anda de forma bem adequada com o carro. É bem gostoso e prazeroso você andar aqui com o Creta, ou o HB20 no caso, no dia a dia, né? Sobretudo o Creta aqui a suspensão é confortável, mas nesses trechos mais dinâmicos você nota que o acerto dele está mais focado para esse uso doméstico e menos um uso esportivo, até porque a Hyundai não tem nenhuma pretensão esportiva com o carro, apesar da versão N-Line, que é mais um apelo, né? Um design esportivo, uma versão esportivada, mas aqui você não tem nenhum atributo ou alteração mecânica para que realmente se sinta, né, num carro esporte. Ao contrário, inclusive, nos modelos europeus, que lá você tem a divisão N, que vem muita gente elogiando e falando que os carros são muito bons, muito próximos aos modelos europeus já de tradição que a gente conhece. Bom, falando aqui, né, do isolamento acústico, como falei para vocês, é um carro que passa muito ruído no dia a dia. Então, no trecho de estrada é onde você percebe mais, o ruído do motor invade bastante a cabine. Na parte externa, o modelo não é ruidoso, isso que é curioso. Lá fora você não percebe essa motorização trabalhar, mas aqui dentro, ó, você já nota como o carro faz mais barulho, como esse carro realmente é mais ruidoso nesse 3 cilindros. Então, faltou um ajuste aqui para esse carro ficar silencioso. Porque hoje nós temos motores 3 cilindros em outros carros bem quietinhos, né? Ou menos barulhentos, vamos dizer assim. A GM ajusta muito bem, a Volkswagen demorou, mas ajustou bem os seus modelos 1.0 turbo, principalmente no T-Cross. E aqui a gente percebe que o motor 1.0 da Hyundai é mais ruidoso, raja mais, então você se sente mais incomodado com facilidade. Com relação à economia de combustível, particularmente não achei um dos produtos mais econômicos. Até porque é um carro mais quadrado, é um carro alto, grande, e isso influencia muito no consumo de combustível e de forma negativa, na minha opinião. Aqui nós temos um consumo médio, andando aqui, esses quase 100 km que a gente está andando com o carro, no misto cidade, estrada e uma série de coisas, fazendo quase 8 km por litro com etanol. Eu acho que é um carro que poderia ser um pouco mais econômico, talvez na faixa aí dos 9 a 10 km por litro, nesse ciclo combinado, né? Mas a gente nota muito bem que o Creta ele é um carro mais gastão quando usando o etanol. Se você estiver usando gasolina, o carro fica mais econômico, mais dentro da média, mas com etanol realmente é um carro que sente mais o combustível e fica mais negativo. A vantagem é que você tem um pouco mais de potência, mas você perde o consumo. Então você tem que avaliar muito bem o que você prefere, a autonomia ou um pouco mais de performance no dia a dia. Visando aí que hoje você não consegue andar rápido em lugar nenhum mais direito, que tudo é radar, né, tudo é multa e uma série de coisas, eu acho que você colocar o carro, né, gasolina nele e andar de forma mais econômica, eu acho que faz mais sentido do que você manter o carro abastecido com etanol, porque você vai ter que parar mais tempo no posto e rodar menos com ele. Para vocês terem uma ideia, esses praticamente 100 km rodados que eu andei com o carro, foi quase meio tanque. É um carro que está gastando bastante mesmo. Tudo bem que o tanque é pequeno, mas assusta quando você está olhando quase meio tanque e só 100 km rodados com ele. É quase um carro elétrico se a gente parar para pensar. Então, realmente o consumo aqui do Creta não é dos mais positivos, muito pelo contrário, eu acho que é um consumo bem gastão, para ser sincero. Sobre as tecnologias a bordo que esse modelo oferece, uma das vantagens do Creta é oferecer a direção semi-autônoma, que eles não podem falar, né, o pacote autônomo do carro, por uma questão de legislação. Mas aqui, ó, quando ativado, ó, vocês estão vendo que o carro está cumprindo bem
a curva aqui certinho com assistente de faixa e centralização, o sensor de ponto cego, o próprio sistema de ACC do carro. Então, tá vendo? Ó, ele está fazendo a curva sozinho aqui, né, mantendo a velocidade e tudo mais. Então, ponto interessante, essas tecnologias semi-autônomas do carro realmente vêm popularizando. Hoje nós temos em carros muito mais baratos, como aqui no Creta, como no próprio modelo da Jeep, né, Compass e Commander ganharam. Nós temos também nos modelos da Honda, City oferece também. Então a gente percebe que essas tecnologias estão se tornando mais acessíveis. Lógico, ainda não é dentro de um Kwid, dentro de um Argo de entrada de 90 mil reais, mas estamos falando aí de tecnologias já na casa entre 130 e 180 mil reais. Já é um modelo, uma faixa de preço mais realista com o mercado brasileiro, né? É a faixa que todo mundo está comprando carro, como o Creta, como um Compass, como um Renegade, que são carros aí, né, num ticket médio de 150 mil reais. E a Hyundai está oferecendo isso aqui já nesses modelos meio de entrada premium da marca. Olha só, né? Eles responderam muito bem aqui ao assistente de faixa, cumprindo muito bem o necessário com ele. Então, são bons equipamentos que traz mais segurança pro motorista, né? O assistente de frenagem autônoma e tudo mais. Realmente, isso traz mais segurança e faz o motorista dirigir um carro cada vez mais seguro. E são por essas razões que os modelos também estão se tornando cada vez mais caros, né? Cada vez mais as pessoas querem mais equipamentos. Então você quer um ADAS, você quer um farol de LED, você quer um farol automático, você quer banco de couro, banco ventilado e uma série de coisas. Tudo isso encarece o projeto. Lógico que toda montadora tenta deixar isso o mais barato possível. A gente sabe da carga de imposto do carro, mas fazendo um pouquinho de força a gente vê os modelos chineses chegando aqui com esse nível de equipamentos, né, custando bem menos na verdade. Então realmente é difícil a gente ter isso em faixas mais baratas. As montadoras tentam, mas realmente acabam cobrando um pouco caro por isso, né? A gente sabe que isso encarece o produto no fim das contas, né? Quando você vai tirar o carro da concessionária, o carro fica caro. Eu acho que é isso, pessoal. Contei um pouquinho para vocês aí das minhas impressões ao dirigir aqui com o Hyundai Creta. Um carro bastante gostoso, muito prazeroso de você dirigir, mas um carro ruidoso quando a gente está na estrada. E olha que essa rodovia que a gente está não é ruidosa. Se a gente pega rodovias aí como a Carvalho Pinto, como a própria Ayrton Senna, Castelo Branco, que tem um chão um pouco mais áspero, a gente percebe muito mais ruído. Então sim, falta um pouco de isolamento acústico aqui no Creta para se tornar um carro mais gostoso, principalmente para uso rodoviário. Certo, pessoal? Então tá contado aí para vocês as minhas experiências aqui, né? A experiência de dirigir com o Hyundai Creta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, isso é muito importante aqui para o crescimento do Falando de Carro, tá? Então deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.